Deus fale com você. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação esteja sobre nós nesta manhã. Deixe-me orar por todos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua doce presença aqui. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz e jamais voltará para ti vazia. Nos submetemos a ti, amado Espírito Santo. Que a mente do Senhor seja a nossa mente. Fala aos nossos corações. Que as nossas palavras sejam palavras que desvendam, que revelam a tua perfeita vontade. E que a unção do Senhor nos ensine. A unção fresca esteja sobre nós para falar e para ouvir. No nome de Jesus. Amém. Diga comigo, abra o meu coração e a minha mente para receber a divina semente da palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Eu gravei uma live depois de um tempo de hibernação. E a live de quinta-feira. E eu quero falar sobre o assunto que eu gravei lá. Porque houve tanta repercussão esse assunto. Nunca uma live foi tão vista quanto essa. Amém? E eu creio, então, que é o momento oportuno do Espírito para eu poder, amém, mastigar um pouquinho mais, amém, com você. Então, o tema da mensagem hoje é remindo o tempo. Diga, remindo o tempo. Aleluia. Efésios 5,16, Paulo diz, por que devemos fazer isso? Remindo o tempo porque os dias são maus. Quem concorda que os dias são maus? E segundo o próprio apóstolo Paulo, ele diz que os últimos dias serão maus, mais do que são hoje. Isso significa, então, que assim como as trevas estão cobrindo a terra, isso manifesta a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Nós estamos vivendo o tempo final da igreja na terra. Eu creio, tempo final da graça de Cristo sendo manifesta na terra. Você está jogando no último tempo. Amém? Então, se até agora você ficou só assistindo o jogo, só no banco da reserva, eu quero convidar você a entrar no jogo, amém? E a experimentar as riquezas da vitória de Cristo, e abençoar o próximo e remir o tempo. A palavra remir significa comprar de volta. Diga, comprar de volta. Então Deus está dizendo que você tem que comprar de volta o tempo. Mas como se compra o tempo? Oh, R$10, por favor, mais meia hora? 1 hora, custa quanto? Eu quero mais 3 anos de vida, custa quanto? Eu quero mais 50, quanto custa? Já viu esses filmes que a vida é um cronômetro? Tem um filme que é assim, né? Então a pessoa só tem alguns minutos e o ladrão não rouba dinheiro, ele rouba horas da sua vida, dias da sua vida. E, de fato, isso tem o sentido do que é o tempo para nós. O tempo é a moeda de troca que Deus nos deu para a vida. O tempo é como negócios para alguém que mexe com capital, com investimentos. Você pode ganhar ou você pode perder. E quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele traz o contexto da sabedoria. A sabedoria tem uma coluna que se chama o tempo. Você pode perdê-lo, você pode desperdiçá-lo, mas você pode remir o tempo, comprar o tempo, aproveitar o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Tempo é um Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos senhores. Eu creio que o tempo, nós estamos sujeitos ao tempo, que o tempo é um Senhor, mas Jesus tem domínio sobre o tempo. Mas é sabedoria remir o tempo. Diga, eu vou remir o tempo. Eu vou comprar de volta o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Bem, você pode também entender neste ano de palavra profética, o nosso ano é o ano de portas abertas. A porta envolve uma passagem instantânea, um momento. E quando Paulo diz para remirmos o tempo a que Paulo se refere aqui é o tempo da oportunidade. A Bíblia traz o termo no grego, a palavra kairos. A Bíblia tem o tempo cronos, cronômetro, é o tempo corrido. Mas quando a Bíblia quer falar de oportunidades, portas que se abrem,
ela usa o termo kairos. Então, Paulo está falando que nós devemos comprar de volta as oportunidades. Oportunidades. Existem pessoas que perdem oportunidades, mas se você for sábio e seguir a instrução da Bíblia, você não vai perder uma. Em nome do Senhor Jesus. Este é um ano de portas abertas. Deus vai abrir portas de favor na sua vida, de graça, de bondade. Mesmo que você esteja numa situação de aflição, Deus tem uma porta de escape. Há uma oportunidade preparada por Deus. Deus é um Deus de oportunidades e você precisa enxergá-las. Amém? Eu oro em nome de Jesus. Você deve orar também para que Deus ilumine os olhos do nosso coração para discernir as oportunidades do Espírito Santo, para que não haja lamento na sua vida. Bem, a Bíblia nos ensina sobre remir o tempo, nos mostrando que cada momento ele é único. Hoje é hoje e nunca mais vai voltar. Hoje nós estamos no dia 4 de agosto de 2024. 4 de agosto de 2024 nunca mais existirá. É um momento único. Aquilo que o Espírito Santo vai te dar hoje aqui é único. O que você ouve é único. Esse momento nunca mais retornará. Quando você reme o tempo, compra o tempo, você deve valorizar o tempo. Não deve desperdiçar o tempo em momento algum da sua vida. Você deve, jovem, viver a plenitude da juventude e não tentar viver a plenitude de alguém casado. Não dá. A Bíblia diz que a sabedoria é discernir o tempo e a maneira. E isso é oportunidade. Amém? Deus nos dá muitas oportunidades. E eu quero mostrar três áreas de oportunidade que a Bíblia nos ensina, que você deve diligentemente buscá-la, porque você é cooperador de Deus. Deus estabeleceu o princípio que ele só age na terra pela cooperação do homem. A primeira é buscar a oportunidade de amar o Senhor. Diga comigo, buscar a oportunidade de amar o Senhor. Uma das passagens mais fascinantes de percepção do momento, de discernimento da oportunidade, para mim, está em Marcos capítulo 14, verso 3, e nós vamos ler até o verso 9, eles vão projetando e você vai acompanhando. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cerâmica, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, 300 dias de trabalho. Denário, salário de um dia. E dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Verso 6. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 8. Ela fez o que pôde. Diga, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Eu vou fazer o que eu posso. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Verso 9, em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo. Porto Alegre, dia 4 de agosto de 2024, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Eu quero ter uma memória no céu. Se você não tem essa santa ambição de sentar ao lado do Cordeiro, então você está com uma ambição para o mundo. Jesus não reprovou Tiago e João quando pediram para um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele não disse, como vocês são presunçosos. Não, ele disse, olha, isso é para quem está reservado.
Mas Jesus, sem dar uma resposta direta, ele responde dizendo: quem quer ser o maior, seja o servo. Amém? Eu estou aqui para servir você. Amém? Mas tem uma santa ambição. Eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas se existe algum arrependimento no céu, vai ser o arrependimento de ter perdido a oportunidade de amar o Senhor na terra, de servir o Senhor na terra. Porque quando você chegar no céu, você não terá oportunidade mais de servir ao Senhor. Não terá oportunidade de amar e demonstrar o seu amor ao Senhor. E se existe algum arrependimento do inferno, é o arrependimento de ter perdido a oportunidade de crer em Jesus nesta vida. De crer quando aquele irmão, colega do trabalho, quando aquela pessoa chegou até você e falou: Jesus te ama, Jesus te salva, Deus quer você nos céus. E você perdeu a oportunidade da salvação. Mas o sábio não perde. Nós devemos remir o tempo. Nós devemos aproveitar as oportunidades que temos em vida. E o que eu quero te dizer é que você tem que aproveitar a oportunidade de demonstrar o seu amor ao Senhor. Alguns, como criticaram essa mulher, João fala que é Maria, foi criticada, mas eles criticaram porque eles não discerniram a oportunidade. Isso é fantástico. Deixa eu explicar para você. Jesus foi crucificado na sexta-feira. E por ser sábado, 18 horas começa sábado, eles tiraram Jesus da cruz às 3 da tarde, lembra? Tudo ficou escuro ao meio-dia, 3 da tarde. Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e o relógio correndo. Depois os soldados foram quebrar as pernas, e depois viram que Jesus já tinha morrido. Então tiraram Jesus da cruz, e o relógio correndo, 18 horas, vai chegar o momento do sábado, ninguém pode trabalhar. E aí eles então correram apressadamente, enrolaram Jesus, puseram um lenço na sua cabeça e colocaram no túmulo. É hora de Shabat, sábado, todos descansam. Eles não completaram a obra de embalsamento, de ungir o corpo de Jesus, digno de um rei. Mas Maria discerniu um tempo que ninguém discerniu. Lá, só para você entender, no texto, a Bíblia diz que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro bem cedo, cedinho. Ai, pastor, mas eu não vou para o culto porque 9 horas é tão cedo. É, Maria. É, Salomé. Oh, Jesus, quem ama não se importa com o horário. Quem ama serve. Quem ama paga o preço. O nosso problema é que nós amamos pouco, filho. O nosso problema é que não enxergamos o quanto somos amados e perdoados. E começamos a trocar as moedas do tempo da vida pelas coisas do mundo e não pelas coisas da eternidade. Mas há uma instrução do Espírito para nós que somos noiva. Você tem que comprar as oportunidades. Você nunca mais terá oportunidade de demonstrar por céus que você ama a Deus. Porque quando estiver lá, todos o amaremos. Não haverá restrição no corpo, não haverá barreiras emocionais, não haverá incredulidade, não haverá diabo, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá inferno, apenas a paz, o amor perfeitos. Lá, quando você disser, Pai, eu te amo, todos vão dizer, eu também. Porque a atmosfera do céu é amor. Mas aqui, no meio da adversidade, no meio das enchentes, no meio das catástrofes, no meio dos desafios, no meio da enfermidade, no meio da falta, no meio dos obstáculos, você pode se ajoelhar, levantar as mãos para o alto e dizer, Pai, eu te amo, não só nas palavras, mas nas suas atitudes. Foi isso que essa mulher fez. A memória dela entrou para a eternidade, isso não é fascinante? A memória dela. Ela não fez um sacrifício como Abraão. Ela não cruzou o mar vermelho crendo no milagre de Deus. Ela não venceu gigantes como Davi. Ela apenas deu uma oferta.
Não foi uma oferta barata, certamente. Não foi uma oferta simples, comum. Foi uma oferta especial. Mas, acima do valor dessa oferta, o que o Senhor destaca é o tempo da oportunidade. Aqueles religiosos, Judas e outros, que desperdício, jovem, você tem que ficar liderando célula e ir para o culto, você deveria curtir a vida. Não, você está curtindo os céus. Eles curtem algo natural, você curte a eternidade. Discernir. Nós precisamos ter o coração humilde, sincero e pedir colírios para os olhos, para discernir o tempo que Deus nos deu, as oportunidades de cruzar as portas e não se perder no mundo, não se perder nos caminhos e propostas do mundo. Oportunidade. Jesus falou, os pobres vocês sempre têm eles convosco, você pode fazer isso outra hora. Mas existem momentos únicos que provam o nosso amor por Ele e colocam o seu nome na eternidade para a memória sua. Ela foi colocada na mesma categoria de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e esse será o meu nome por todas as gerações, jamais será esquecido, e Ele é o Deus que eternizou a memória dessa mulher, Maria. Por quê? Porque ela viu o que os outros não viram. Ela se portou com valor, mas ela seguiu o impulso do coração de alguém que ama Jesus. E João, narrando de outra maneira, Jesus diz, quem muito ama é aquele que sabe que foi muito perdoado. Talvez você fale, a minha vida não tem tantas coisas erradas na minha vida, por isso que você pouco ama. Porque quem realmente ama, quem tem uma chama no coração para amar a Deus, não está firmado em coisas naturais, ele tem uma visão espiritual, ele tem um ardor no coração, e pela graça de Cristo, pela direção do Espírito Santo, eu quero que Deus me dê a graça de provar nesta vida que eu o temo. Ele disse para Abraão, quando Abraão foi sacrificar o filho, não foi só porque Abraão falou que faria, ele estava fazendo e Deus disse, para, porque agora eu sei que tu me temes. Olha, querido, Deus nos dá oportunidade para você demonstrar o quanto ama. O quanto ama. Davi disse, eu não farei nada ao Senhor que não me custe. Quando ele foi comprar a eira de Araúna, Monte Moriá, aonde foi edificado o templo de Salomão, quiseram dar de graça. Ele era o grande Davi, ele falou, não farei nada que não me custe. Não darei nada ao Senhor que não me custe. Isso é amor. Amor custa. Amor custa descer do céu, ser amaldiçoado e se tornar um pecador para abençoar a sua vida. Se você não ama, servir é inútil. Ouviu? Ouviu, líder? Ouviu, consolidador? Nós lideramos porque amamos. Nós consolidamos porque amamos. Nós estamos aqui porque amamos. Nós queremos dar prova da oportunidade que o tempo da vida nos dá de que amamos a Deus. E quando você entrar no céu, há uma memória diante de Deus. Mas o tempo oportuno é aqui. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Você compreende isso? Muitas pessoas se distraem com tantas coisas. Mas você, em nome de Jesus, saiba que Deus é uma pessoa. Deus deseja ser amado. Deus ama. Deus ama. Como é que você vê a Deus? Que visão que você tem dele? Oh, o Deus severo. O Deus que tem que me abençoar. Abre a mão, me dá a benção, me dá a benção. Você disputa com ele? Não. Você precisa conhecer o coração de Deus, o Pai. Ele é amor perfeito. O amor que lança fora todo medo. O amor que quer proximidade. Quem ama quer proximidade. Adoração significa proximidade. Adorar não é para benefício de Deus, mas é para a transformação sua. Porque você se torna semelhante a quem você adora. Aquele que você contempla. Deus quer a proximidade. José é um tipo de Cristo Jesus da Bíblia. E quando ele trouxe a casa do seu pai de Canaã para estar na terra do Egito,
uma terra de fartura naquela época, ele os levou para a terra de Gósen. Gósen significa proximidade. E José disse assim: estejam comigo na terra de Gósen para estarem perto de mim, e eu cuidarei de vocês, e eu cuidarei dos seus filhos. Aleluia! É isso que Deus quer, filho, proximidade. Sabe, quando você contempla uma montanha, numa fotografia, ou você pode ter até um binóculo e olha a montanha, é muito diferente de você ir a pé até o pé da montanha e olhar a dimensão da montanha. Isso significa que quanto mais perto, maior ele se torna. Amém? Quando você vê uma montanha de longe, ela tem uma dimensão pequena, mas quando você chega perto, você se vislumbra e fala: uau, que montanha! Assim é com Deus. Quando você se aproxima de Deus, no trono de Deus, na presença de Deus, os seus inimigos continuam o mesmo, mas eles diminuíram muito, porque você está perto daquele que é maior. Proximidade é poder. Poder. Você foi criado para ser próximo de Deus. Você foi criado para comunhão, para intimidade com Jesus, para intimidade com o Espírito, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Palavra. E você precisa aproveitar as oportunidades de conhecer a Deus. A sua palavra, os treinamentos da palavra. Nós precisamos ter paixão pela palavra. Jesus falou: quem me ama guarda os meus mandamentos. Quem me ama guarda a minha palavra. Eu não posso dizer que amo se eu não guardo a palavra. O Senhor diz: filho, dá-me o teu coração. Ele também diz: filho, dá-me os teus ouvidos. Ele pede a sua atenção, o seu coração focado para Ele, os seus olhos voltados para Ele, porque Deus quer intimidade. Na intimidade do Senhor está a nossa força, está a revelação de toda a aliança de Deus. Você foi chamado para isso. Esse é o seu destino, esse é o seu momento, essa é a oportunidade que temos de adorá-lo, de mostrar que o amamos. Amamos com o dinheiro, amamos com o nosso tempo, amamos servindo a Ele. Maria discerniu. Quando as outras chegaram no sepulcro, ele não estava mais lá. Deus está dizendo para você comprar as oportunidades, o tempo da oportunidade, porque oportunidades passam e elas não voltam mais. Oportunidades são essas portas que se abrem no caminho. E você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Você precisa seguir a instrução do Espírito. Você não pode se rebelar contra a instrução do Espírito, porque o que Deus preparou para você é muito maior do que você imagina. A bênção de Deus é dobrada, a unção de Deus é dobrada, a vergonha é tirada e a glória de Deus sobre a sua casa, sobre o seu ministério e vida serão muito maiores. As oportunidades, você precisa, como essa mulher, amar a Deus. Jesus disse: como o Pai me amou, eu vos amei. Como o Pai me amou. Se você crê na dimensão do amor de Deus para com Jesus, creia também que é a mesma dimensão de Deus para com você. Nós não estamos aqui para cantar uma canção para Deus. Nós estamos aqui simplesmente para participar de um culto. Nós estamos aqui para amar a Deus. Dar o nosso melhor. Dar o nosso coração a Ele. Consagração irrevogável. Temos um destino, temos um chamado. Mas o Senhor precisa abrir os olhos. Porque muitas pessoas estão tão distantes e veem a Deus distante. Olha, quando você sair daqui, talvez os problemas estão lá fora, mas se você se aproximou dele, os problemas são pequenos, pequenos, pequenos. Porque quando você vê diante de Deus, todas as coisas são pequenas. Amém? É tão lindo. Adoração fala disso. Adoração não é apenas cantar cânticos. Por favor, não caia nessa superficialidade de muitas interpretações naturais assim. Tem muitas pessoas que passam hora cantando e louvando a Deus, mas não sacrificam nada. Não dão sacrifício de louvor. Na hora do desafio, não fazem como Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas.
Ninguém pode estar entre você e Deus. Me dá o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada. Ele arrumou o jumento, ele pegou a lenha, ele pegou a faca, ele pegou o fogo, chamou alguns servos e foi a caminho de 3 dias. 3 aponta para o princípio da ressurreição. Jesus ressuscitou no 3º dia. E ao chegar no monte que Deus mostraria, a Bíblia diz que ele viu à distância o monte de Deus. Ele viu o monte de Deus. E aí Isaac pergunta: pai, tem tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Eu tenho um quebra-cabeça de 3 peças, mas só tenho 2. Como resolve isso? Onde está? E Abraão vira para os servos e diz: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos ao monte adorar a Deus e voltaremos. Oh, filho, Deus proverá o cordeiro para si. E ambos sozinhos subiram no monte. Talvez você não saiba, mas Moriá significa visto por Já. Já é uma abreviação do nome Jeová. Já, o Deus Já. Aleluia. Em português soa bem, porque Deus é o Deus do já, do agora. Mas visto por Já. Veja, Abraão sobe no monte visto por Já. E quando olhamos a raiz das palavras, então podemos inferir que o monte Moriá, o monte da adoração, o lugar da adoração, é você ver como Deus vê. Então quando Abraão sobe, a Bíblia diz que ele prepara o altar, ele põe a lenha, ele amarra o menino, coloca sobre a lenha, pega a faca e ao erguer para matar, o anjo brada: não, Abraão, agora sei que tu me amas. Temer a Deus é amar a Deus. Agora eu sei que eu sou o primeiro. Agora sei. Havia uma incógnita nos céus. Deus que sabe tudo, por que ele diz agora sei? Porque nós precisamos provar o nosso amor para com ele, filho. Agora sei que me amas. A Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e ele viu um carneiro preso pelos chifres. Ele viu Jesus. Quando você ama Deus, quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você vê como Deus vê. Você se aproxima do trono de Deus pelo sangue de Cristo. Uma consciência liberta de acusação, de condenação. O corpo lavado pela palavra de Deus, em plena certeza de fé, em plena convicção que este é o seu lugar. Proximidade. Quando você se aproxima do monte de Deus, do trono da graça de Deus, você vê como Deus vê. Você vê Jesus. E quando você vê Jesus, você é mudado. E as circunstâncias são mudadas. Aleluia. Ele viu Jesus. Jesus disse para os judeus: Abraão viu os meus dias. Ele os viu e se alegrou por eles. Não tem nem 50 anos, como você diz isso de Abraão, centenas de anos. Abraão, quando subiu próximo do monte de Deus, viu a Deus. E é isso que nós precisamos subir nesse monte, de adorar a Deus em espírito e em verdade, de um coração sincero, sem mistura. A Bíblia diz que os puros verão a Deus. Pureza significa sem mistura. O mundo te seduz, as coisas te seduzem, o tempo te seduz, as pessoas te seduzem. Mas hoje, este culto nunca mais voltará. Que bom que você está aqui. Que bom que você discerniu a oportunidade de adorar a Deus. Talvez você fale: mas eu nem fui por causa disso. Mas você está tendo o corpo lavado pela palavra. Você está tendo a mente lavada pela palavra. Talvez você veio cansado, para mais um culto, mas nunca é o mesmo. Todo encontro é novo, todo encontro é dinâmico, toda presença é real. Tudo acontece quando você se aproxima. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Adorar a Deus fala dessa proximidade. Amém? Diga: eu louvo a Deus. Eu sirvo a Deus.
Porque eu amo a Deus. Assim é o dar. Por que nós entregamos nossos dízimos em honra ao Senhor? Por quê? Tenho medo, sabe, do devorador. Meu diz que ele vai me pegar. Então, por medo eu dou. Essa é a base da lei, o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor, que é Deus, que é amor, lança fora o medo. Então, tudo que você faz para Deus não pode ser angustiante, não pode ser estressante, não pode ser cheio de tristeza, obrigação, mas amor. Apenas você viu o amor. Você é capaz de dar a sua vida pelo próximo, porque você viu Jesus dar a sua vida por você. Você compreende isso, filho? Amém? Amém? O Espírito Santo quer limpar os nossos olhos, nos dar um colírio de graça nesta hora, para não perdermos mais as oportunidades da vida de amar ao Senhor. Não reclame das ações de Maria. Jesus disse, ela fez uma boa ação para comigo. Faça você também. Em nome do Senhor Jesus. Discernir o momento. Diga comigo, discernir o momento. Muitas pessoas são presas na tradição. Aquele amigo de Jó. E falam das tradições, do comum, do normal. Mas se nós queremos um avivamento, nós precisamos do mover novo e genuíno do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos de algo além do que temos. E Deus é inesgotável. Então Ele te chama para subir o monte. Para proximidade, na sua intimidade com Ele. Para pôr Deus em primeiro nas palavras e nos fatos. Não entrar nas suas crises emocionais, nos pensamentos mundanos do mundo, mas ter os pensamentos renovados pela palavra. Paulo diz, pensai nas coisas lá no alto. Vocês ressuscitaram com Cristo Jesus. Pensai nas coisas lá do alto. Amém? Diga amém. Diga para alguém, você não terá mais oportunidade de amar a Deus nos céus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Que o tempo de vida que temos na terra é para aproveitar as oportunidades de entrar nos céus com uma memória eterna de quem serviu a Deus por amor. Não por medo, não por obrigação, mas por amor. Todo aquele que vê o amor de Deus se torna generoso. Nós não precisamos fazer apelos apelativos para você dar o seu dízimo, a sua oferta. Não precisamos falar, irmão, você tem que estar, pastor sabe, é um negocinho. Não, a prioridade é Jesus. Seu coração está para Ele. Você quer, como Paulo, não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de anunciar a graça de Deus. Não tenho bem maior, disse Davi, além do Senhor, não tenho nenhum bem maior, nada. Ele era um bilionário. Ele deu ofertas de toneladas de ouro. Ele era um rei inigualável. E ele disse, não tenho bem algum, a não ser o Senhor. E a sua casa de praia te tira do culto. Deus, faz algo novo no nosso meio. Agita o nosso coração. Senhor, dá o óleo fresco de uma unção que nos leve para o lugar certo, na hora certa, discernir as oportunidades, a não rejeitar o momento, a não julgá-lo natural, mas ver Jesus. Reconhecer a Deus em cada momento, em cada visita, em cada toque. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Em Mateus 25, Jesus também narra uma parábola. E ele fala uma parábola sobre o reino dos céus. Diga, reino dos céus. Ele fala a parábola das virgens. Eu quero lê-la para você. Mateus 25, do verso 1, nós vamos até o 11 rapidamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja, qual o objetivo das noivas, das virgens? Encontrar com o noivo. Todas eram virgens. Amém? Todas tinham lâmpadas. Amém? E todos tinham o mesmo objetivo, encontrar o noivo. Segue.
5 dentre elas eram nécias, tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Todas ouviram: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Diga, fechou-se a porta. A oportunidade passou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o texto segue dizendo, mas ele falou: não. Em outras palavras, o tempo passou, a oportunidade se foi. Bem, a pergunta é: qual a diferença entre essas virgens? 5 sábias, 5 tolas. Você pode dizer, as tolas não tinham, como a Bíblia mesmo afirma, azeite, mais azeite, extra. E as prudentes tinham. Mas eu quero te dar uma outra perspectiva. Que, na verdade, as sábias aproveitaram a oportunidade de comprar o azeite de antemão. E as tolas deixaram a oportunidade de comprar o azeite. Elas chegaram atrasadas. Perderam a oportunidade. Não entraram no reino. A parábola aqui é do reino. Ouça isso, jovem. Há um reino. Há uma coroa. Há uma glória destinada para você. Não negocie isso pelas coisas temporais do mundo. Não se sujeite aos pensamentos da presente era. A Bíblia diz que Moisés, em troca da visão que ele teve do galardão, ele preferia ser maltratado com o povo escravo de Deus, identificado com o povo escravo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Tudo nesta vida, filho, é transitório, mas Deus tem uma eternidade para você. Deus está abrindo portas, te dando oportunidades para promovê-lo na eternidade. O que conta é a eternidade. Aleluia. Glórias a Deus. A diferença é essa. O problema das tolas é que elas compraram depois. Ah, pastor, pode agora. Não, filho, já passou. Ah, pastor, mas vamos, dá um jeito. A gente até dá jeito, mas no mundo espiritual não. Quando a porta fechou, fechou, filho. Ninguém mais abre. Oportunidades. Simplesmente de ter a coisa certa no momento certo. Ter a coisa certa no momento certo. Comprar o que tem que ser comprado no tempo certo. Ah, eu vejo amanhã. Ah, amanhã depois. Ah, eu deixo para depois. Mas um dia a porta fecha e o tempo passou. Onde estão os filhos de Israel? Onde estão aqueles que duvidaram? Onde estão os egípcios ou toda a glória dos faraós nos túmulos? Mas onde está Moisés? Com Cristo. E vai voltar em Apocalipse como uma das testemunhas. Onde está Moisés? No Cristo glorificado, revelado lá no monte. Aleluia! O seu nome, o seu destino na eternidade. Porque ele discerniu o tempo. O tempo. Foi Moisés que disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Que Deus nos dê graça de contar os dias, cada momento. Você tem que aprender a valorizar e dar-se a chance de provar o seu amor a Deus. Porque os céus registram isso. Não há distância, não há horário e nem há valor que deve impedir você de ser um verdadeiro amante do Senhor. Quem me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará. Eu e ele, meu Pai, viremos e nos manifestaremos a ele. Aleluia, amém?
Então veja que os tolos não aproveitam a oportunidade. Provérbios 18:9 diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Negligente, relaxado, preguiçoso, conformado. Isso aí é meio complicado. Não quero. Guarda amargura, guarda ressentimento. Vive do passado, vive emotivo. Não amadureceu sua identidade. Quantas pessoas derrotadas. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração hoje, não é para ouvir amanhã. Amanhã, quem sabe, não, é hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe se aqui, neste lugar, nessa mensagem, uma porta está se abrindo bem à sua frente e você pode cruzá-la. E algo novo acontecerá na sua história. Mas precisamos de olhos para ver. Aleluia, aleluia. Jesus chora. O choro de Deus. Houve duas ocasiões em que Jesus chorou. Uma é quando ele viu Maria chorando diante do túmulo de Lázaro. Não pelo morto, porque ele iria ressuscitá-lo, mas porque Jesus é cheio de compaixão. Quando você chora, ele sente. Ele é assim. Deus te ama demais. Deus deve ser correspondido com o nosso amor, com o nosso sacrifício, com o nosso melhor, a nossa melhor disposição, a nossa maior intensidade. É uma pessoa que, como talvez sua esposa, seu marido, seus filhos, esperam atitudes de amor que demonstram além de palavras. Você precisa conhecer a Deus, assim como um pai amoroso. E Jesus chora diante de Jerusalém, a cidade do grande rei. A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e viu a destruição que aconteceria e disse: ó Jerusalém, se você tivesse discernido o tempo da tua paz. Em outra ocasião ele entra e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos, mas você não discerniu o tempo da sua oportunidade. As coisas passam, filho. As coisas passam. Você não perde salvação, mas pode perder o propósito. Pode perder a missão em vida. Não entre pelas portas erradas que o mundo te oferece. Siga o Espírito Santo, siga o Espírito Santo, amém? A segunda coisa que a Bíblia nos ensina, que você deve buscar a oportunidade, é buscar a oportunidade de fazer o bem. Paulo fala em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, põe lá, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, toque em alguém aí. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso envolve o seu irmão que está ao seu lado, isso envolve as pessoas que estão na sua célula, isso envolve a sua família na fé, a sua família natural, o próximo. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. Se te fizeram mal, pague o mal com o bem. No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Pague o bem. Não planeje o mal, jamais. Fale o bem, diga o bem. Pagamos com o bem, não com o mal. É essa maneira como Deus usa para que você seja abençoado e manifeste mais Jesus ao mundo. Eu gosto muito de Judas 22. Põe Judas 22, sabe achar aí? Judas 22. Só tem um capítulo, então só tem versículos. Judas 22 é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Ele diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Mas em inglês, tem uma versão em inglês, King James em inglês, ela diz assim, desculpa aí, minha leitura em inglês, and some have compassion, making a difference. Making a difference, tradução simples, literal, fazendo a diferença. Então, eles estão dizendo assim, compadecei-vos de algum, fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Quando você fizer a diferença na vida de alguém, Deus fará a diferença na sua vida. O critério de Deus para mudar a sua história é quando você faz a diferença na vida de alguém. Isso é servir ao próximo. Jesus disse, no meio de vós eu sou como aquele que serve.
Se você quer realmente reinar em glória, por amor, estar ao lado do Cordeiro como vencedor, sirva o próximo, seja um bom samaritano, siga o Espírito Santo, faça o seu melhor para o próximo, dê a mão, envie, pague, mande para o encontro, enxergue a eternidade, seja anjo, de manhã, de noite, caminhe a pé, vá na chuva, vá de ônibus, vá de qualquer maneira, mas prove que você ama a Deus e serve o próximo, porque isso agrada a Deus. Esse é o Espírito de Jesus, a mente de Jesus é servir. Ele sempre pensa em como pode servir. Líder, você é um servo, e servos são os primeiros. Você está tendo a oportunidade de ser o maior no reino dos céus. Valorize isso. Eu vou deixar a liderança, está deixando o reino. Está deixando, mas é natural, porque ali não diz isso. Você precisa amar a Bíblia, estudar a Bíblia. Precisa fazer maturidade e o CTL para conhecer um pouco mais do pensamento e do coração de teu Pai que está nos céus. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelo seu amigo. É a prova do maior. O maior amor, disse o Senhor, é quando você serve o amigo, o próximo. Essa é a prova do maior amor. Não, eu amo a Deus, mas eu não aguento consolidar esse aí. Não consegue consolidar por 2 meses uma pessoa e ama a Deus? Não. João diz, não. Aquele que não pode servir o irmão não viu a Deus. Não viu o amor de Deus. Deus te dá a oportunidade de servir. E quando você faz a diferença na vida de alguém, Deus faz diferença na sua vida. Guarde isso. Amém? Você é um fazedor de diferença na vida de muitas pessoas. Por isso, faça o bem a todos. Aleluia. Faça o bem, perdoando. Diga, perdoando. Quando você perdoa, você faz o bem. Muitas pessoas não entendem o poder realmente do perdão. Elas guardam ressentimentos. Elas têm uma justiça maior que a de Deus. Elas vivem na dimensão da justiça própria, achando que elas são mais criteriosas, santas e justas do que o próprio Deus. E às vezes não perdoam. Eu li a história de um homem que estava no velório da esposa. E os filhos ali, pequenos. E aí ele foi e deu um buquê para a esposa defunta. Colocou nas mãos dela um buquê de rosas. E o menino mais novo disse assim, é a primeira vez que ele deu um buquê para a mamãe. Em vez de esperar as coisas passarem, faça o melhor para o próximo. Faça o melhor para o próximo. Eu me lembro quando esse texto de João, de amar as pessoas, eu estava lendo João faz uns bons anos. E aí eu fiquei pensando, como eu posso dar mais para as pessoas? Esse amigo, quantos amigos eu realmente tenho? Fiquei pensando, quem seriam aqueles que eu servir com o tempo? Porque dar a vida aqui não é morte física, mas é a psique, é dar meu tempo, é dar meus talentos, é dar as unções, é dar tudo que Deus tem dado. Envolve essa disposição da alma de abrir mão do que é lícito para servir o próximo. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração a minha esposa. Nunca esqueço disso. De repente, ele disse para mim, a sua esposa é um amigo muito próximo. Fim. Olha, acabou. Tem que encerrar aqui para você. Guarda essa palavra. Amém. Aguenta aí. Eu pus 10 de tolerância. A sua esposa é um amigo próximo. Eu me lembro que estava na parte alta de casa. Eu desci, procurei ela, estava lá na cozinha. Fui lá, dei um abraço, dei um beijo. Está precisando de alguma coisa? Ela olhou para mim e falou, estranho esse momento. Estranho esse momento. Eu falei, não, você quer alguma coisa? Tem alguma coisa como eu te ajudo? Oh, Mel, eu te amo demais. Vai, eu também te amo. Amém, mano. Ok. E ali eu me enchi um pouco de satisfação. Eu aproveitei uma oportunidade do Espírito. Você vive dentro de casa e perde tantas oportunidades de dizer, eu te amo. Obrigado por isso. Obrigado porque você está próximo. Talvez você queira ganhar o mundo, mas nem se preocupa com aqueles que estão mais próximos. Você faz de tudo para si e nada para os outros. Buscar a oportunidade de servir o próximo.
Faça isso dentro de casa. Faça isso, filho, para os seus pais. Porque o tempo passa. As coisas passam. Pais, gastem tempo com os seus filhos. Porque o tempo passa. As coisas mudam. Lá na frente eu vou fazer. Não. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, diz a Bíblia. Sirva o próximo. Amém. Muitas pessoas conhecem o texto de Hebreus 6:11. Amém. 11:6, perdão. Troca não, pastor. 11:6. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Então creia nele, creia na sua palavra. Mas essa palavra agradar, ela é usada em mais um versículo. Existem 3 ocorrências, 2 em Hebreus 11 falando sobre a fé. A primeira é: Enoque agradou a Deus e foi transladado. E depois, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o assunto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe um outro texto, e somente esse outro texto, aonde Deus diz que aquilo que você faz também o agrada. E eu vou te mostrar qual é. E nós vamos projetar na NTLH, porque traz as palavras de maneira mais específicas e claras para você. Hebreus 13:16, na NTLH, projeta por gentileza, diz assim: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Quer transportar montanhas? Sirva o próximo. Sirva o próximo. Isso está na mesma dimensão da fé. Quando você falta numa célula, você deixou de servir o próximo. Mas eu sou inútil. É por isso. Inútil, gafanhoto morre. Mas se você sabe que é filho, que tem lugar na mesa, vem para comer o pão, na comunhão dos irmãos, na presença dos irmãos. Vá para servir os irmãos, para dar uma palavra do que Deus falou para você, para dar uma percepção, para dar uma oração ou apenas o som da sua voz adorando a Deus. Se você é membro, a sua ausência sempre prejudica a plenitude. Nunca podemos ter a plenitude com a ausência. Oh Deus, abre os nossos olhos para ver. Faço bem. Faço bem também praticando essas boas obras ao próximo. Terceiro, buscando a oportunidade de anunciar Jesus. Diga, eu vou buscar a oportunidade de falar de Jesus. 2 Timóteo 4:2, na RA, Paulo fala ao seu filho Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. A palavra longanimidade aqui é macrotomia, significa paciência. Algumas vezes é traduzido por perseverança. Eu preguei sobre a perseverança que te dá a dupla honra. Perseverança, só que macrotomia significa paciência com o próximo. Paciência com o irmão. Vai lá, corrige uma vez, corrige outra vez. Algumas pessoas falam: pastor, até quando? Até quando o seu coração disser sim? É assim que eu digo. Até quando você diz: desista ou não desista? Se você ainda sente algum ardor, algo precisa ser feito, continue clamando, investindo, orando, indo, aconselhando, batendo, vá, porque em algum momento, filho, porta se abre, a honra chega. Faça isso, prega. Prega, insta, firme, seja oportuno, seja não. Fale de Jesus. Não fique discutindo doutrina com amigo do trabalho, da escola. Apenas fale: olha, o que eu sei é o seguinte: Jesus me ama e ama muito você. Deus te ama. E o cara quer discutir, você só derrama amor. Mostra Jesus, porque Jesus é o amor perfeito do Pai. Jesus, amém. Atos 20:26, Paulo fala: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, agora, que estou limpo do sangue de todos. Por quê, Paulo? 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus,
Paulo estava falando aos presbíteros de Éfeso. Ele nunca mais voltaria para Éfeso. Foi para Éfeso que ele escreveu: remi o tempo, porque os dias são maus. Aproveitem as oportunidades, não deixe passá-las. Prove o seu amor para com Deus. Sirva ao próximo. Sempre que puder, sirva. Sirva ao próximo. Faça o bem. E fale de Deus. Porque pessoas passam. Limpo do sangue de vós, porque eu nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Quando você está discipulando alguém, você está dando o conselho de Deus para essa pessoa. Não é o seu parecer, é conselho de Deus. Algo espiritual está acontecendo. Foi uma oportunidade de Deus para que você receba um galardão maior. Foi uma oportunidade de Deus para você manifestar Jesus na vida dessa pessoa. E Paulo disse, diante de Deus, eu sou puro. Eu sou completamente inocente, porque eu não deixei de anunciar o evangelho de Deus. Mesmo que eles não ouçam, fale, discipule, ensine seus irmãos. Amém? Aleluia. Hoje é o tempo oportuno. Hoje. Amém? Quando você chegar amanhã, amanhã é hoje. Então, na verdade, o futuro nem existe. Você só pode viver o presente. Se você aproveitar as oportunidades, certamente você vai chegar no destino que Deus tem para você. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Eu vou encerrar os próximos tópicos. Eu gosto de pregar, amém? Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Amém? Mas em 10 minutinhos só eu vou te falar algo. Os servos se preparem para a Santa Ceia. Depois você lê melhor, manda um esboço para você. Paulo falou, remi o tempo, porque os dias são maus. Ele falou isso lá em Efésios capítulo 5, verso 16. Quando você vai para os versos anteriores e também posteriores, isso se chama para os alunos do pastoral, lembram? O princípio da hermenêutica, amém? De você ler o contexto para ter um entendimento melhor. Paulo está falando no verso 15. Veja, o verso 15, rapidamente. Então, quero falar para você agora o que fazer para não perder as oportunidades. Olha para mim, não se distraia com os irmãos. Diga comigo, o que fazer, pastor, para discernir oportunidades? O contexto do texto nos revela isso. E é fato. É real. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tá vendo? Então, Paulo está falando assim, avalie-se. Avalie-se. Fala, pastor, mas avaliar-se não é olhar para mim. Você tem que ter a sabedoria de avaliar os seus caminhos sem se condenar. Amém? Porque como você pode melhorar alguma coisa se você não avalia o que fez? Certo? Você fez uma redação, fala, ficou maravilhosa. Aí depois de você ler ela e fala, meu Deus, nem eu entendo o que eu escrevi. Às vezes é assim, eu faço um esboço, só jogo o que está no meu espírito. Blá, 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 blá. Depois eu falo, irmãos, estou te mandando um rascunho, tá? Só para adiantar o processo. Mas eu vou ler e falo, Jesus, ajuda-me, eu preciso de mais luz para entender o que eu fiz, falei. Aí eu fico de novo, aí eu ajusto tudo. E se olhar de novo, ajusto de novo. Se olhar de novo, ajusto de novo. Então, há uma avaliação. Amém? Sadia. Então, Paulo está falando, veja como você anda. Veja, alinhe o seu caminho. E ele está mostrando isso. Amém? Então, o sábio faz isso. Segunda coisa que Paulo fala está no verso 17, Efésios 5, 17. Por esta razão, lembre-se, o texto está no 16. E 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, tolo novamente, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Todo sábio procura compreender a vontade de Deus. Jesus disse que vem o teu reino, seja feita na terra a tua vontade. O que é reino? Reino é vontade de Deus executada. Quando você faz vontade de Deus, você manifesta reino. Compreende isso? Então, primeira coisa, avalie. Veja como você anda. Avalie. Saia hoje daqui falando, peraí, isso aqui tá fora. Eu não estou servindo o próximo. Eu estou negligenciando a participação na comunhão. Eu não estou nem completando os cursos. Eu acho que está vivendo a vida independente. Avalie-se, arrependa-se e converta-se. Converter, mude o seu caminho.
Fala, eu vou concluir. Esse semestre é o semestre da virada. Eu vou perseverar até o fim. E mesmo que seja em 31 de dezembro de 2024, quando o relógio for falar, chegou o novo ano, Deus vai inverter a sua sorte. Se você crer. Amém? Agora, interessante que procurar compreender é uma palavra grega. Presta atenção. Presta atenção, vocês mesmos, servos. Presta atenção. Não perca o ensino em detrimento de atividade. Veja. Procurar e compreender. Pastor, como é que eu procuro compreender? A palavra, o sentido da palavra é conhecimento obtido pelos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar e etc e tal. 5 sentidos. Isso infere o quê que Paulo está falando? Quando você busca na palavra de Deus, quando você busca na Bíblia, quando você estuda para estudar mesmo, você está procurando compreender a vontade de Deus. Isso significa que quando a oportunidade aparecer, você vai discerni-la. Você vai discerni-la. Você vai discerni-la. Você entendeu isso? O Espírito Santo vai. Outra coisa que Paulo fala está no verso 18. Ele diz, encha-se do Espírito Santo. Não adianta pedir para Deus se encher. Essa não é a função de Deus. É uma função sua. Você é quem acende a chama. Amém? É o que Paulo ensina. Então ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então veja, entoando, louvando a Deus. É tão interessante, a palavra de Deus é fascinante, ela é brilhante. Nós devemos amar a palavra. A expressão entoar só ocorre novamente em Apocalipse. Incrível isso. Quando a Bíblia diz que eles entoavam um novo cântico ao Cordeiro, dizendo, digno, digno tu és. Entoavam um novo cântico diante do trono, entoavam um novo cântico. Entoar significa é um louvor no Espírito. Por isso que quando você ora no Espírito, canta no Espírito, é a adoração do trono. Nada mais poderoso do que isso. Aleluia. Amém? E quarto ponto para você. Seja grato por tudo e em tudo. Paulo fala em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças por tudo. Não reclame de nada. Enxergue Deus em tudo. Se você praticar essas atividades que Paulo diz aqui, quando surgir a porta, pode ser estreita, pequena, pintada, escondida, camuflada, você vai discerni-la. Você vai discernir o momento certo de dar a Jesus a expressão máxima do seu amor, de entrar na galeria dos heróis da fé e ter a tua memória eternizada por um ato, um único ato. Aleluia. Deus dá-nos essa sabedoria. E por fim, o último ponto que Paulo nos ensina aqui é honre a seu irmão. Ele diz no verso 21, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz, não faça nada por interesse pessoal, ou por desejos de todos de receber elogio, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Tudo está no contexto de servir ao Senhor, de amar o Senhor, servindo ao Senhor e de servir ao próximo, de amar o próximo como a ti mesmo. Amor e fé, disso tudo depende a base da nova aliança. Os mandamentos de Jesus, que você creia e que você ame o próximo. Foi para isso que Deus nos chamou. Se você praticar isso, você vai ver o que vai acontecer até o final do ano na sua vida. Muitas pessoas correm e não alcançam nada. Mas tem outros que, com sabedoria e graça, eles nem estão se esforçando, mas percebem o momento do Espírito e cruzam as portas da oportunidade. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra sagrada, liberada aos corações. Senhor, Tu sabes aqueles que a ouviram e que a entenderam. Tu sabes aqueles que receberam a semente divina com graça, com fé.
Aqueles que o Senhor diz quem tem coração para ouvir. Aqueles que têm ouvidos para receber. Tu disseste, dá-me, filho meu, teu coração, dá-me os teus ouvidos. Preste atenção às minhas palavras. Senhor, só tu podes transformar a nossa história. Só tu podes, Senhor, renovar o odre. Só tu podes trazer um novo tempo. O Senhor anuncia coisas novas. E hoje, Senhor, diante do Senhor, em temor e tremor, a tua palavra e a tua presença, queremos responder. Ouve aqueles que respondem. Sim, Senhor. Eu quero, Senhor Deus amado, aproveitar as oportunidades de ser a luz no mundo. É no mundo que somos a luz. É aqui que faremos a diferença. Leva os teus filhos, ó Pai, nesses dias, Senhor, a experimentarem o poder desta palavra. Em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Eu vou pedir para você ficar de pé e os servos vão distribuir para aqueles que são batizados nas águas. Amém. Se você não é batizado nas águas, aguarde selo. Amém. Podem distribuir o pão e o cálice enquanto louvamos ao Senhor, adorando a Deus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Dia e noite. Aleluia. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Sinta o amor dele por você. Como Ele te ama. Como Ele nos ama. A noite suba te Ó Cristo adoras. Jesus. Aleluia. Dia e noite Aleluia, suba Jesus. de nossa adoração. Dia e noite suba 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 te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te Ó Senhor. ó Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Todos que deveriam pegar. Se alguém não pegou, levante a mão para o servo chegar até você lá no fundo. Ali, o Sérgio, ali, pessoal. Levante a mão, faça um sinal para eles enxergarem você. Aleluia, aleluia, Jesus. Poderoso, Adore a Jesus. Tu és poderoso. Tu é a glória. Tua é a glória. Em toda a criação, pra sempre cantará.
teu nome é digno de glória. De força e honra, com o céu nós cantaremos, e só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino o amor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos, que só teu nome é digno de glória. Aleluia. Adoramos-te, Senhor. A nossa vida é pra te adorar. Amamos-te, Jesus. Eis-nos aqui pra te servir. Oh, amado meu. Aleluia. Na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão. Tome o seu pão, levante. A palavra diz que Ele os amou até o fim. Jesus ama você. E Ele já deu provas desse amor. Tudo que Ele fez foi por amor. Tudo que Ele fez foi por amor. Toda história escrita da humanidade, de Adão até o fim, tudo foi por amor. E Ele nos dá hoje o tempo, o momento da oportunidade. É nesta vida que provaremos o nosso amor por Ele. É nesta vida que teremos a chance de servir a Ele, de servir ao próximo. Pai, abre os olhos do nosso coração, em nome de Jesus, para vermos como Tu vês. Queremos subir um monte para ver como Tu vês, para discernir o futuro, para enxergar o Cordeiro, para entregar o sacrifício. Nesta hora, Pai, tomamos este pão, corpo de Cristo dado por nós, a prova irrefutável de um amor eterno. E ao comer dele, vivemos e participamos de Ti. Que todo o poder espiritual inserido neste momento, neste pão, se manifeste na vida dos Teus filhos. Senhor, abre o entendimento, dá-lhes fome e sede de Ti. Que cada um que está aqui me ouve possa ter o forte desejo de compreender a Tua vontade, de transbordar no conhecimento da Tua vontade. Senhor, para que eles sejam o que nasceram a ser, como Jesus na terra, como Jesus aqui na terra. Cremos na Tua graça e no Teu poder, e nos levarão a isso, no nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Profunda comunhão com o Senhor. Um amor que surpreende,
que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos. Aleluia. De semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e ele disse: este cálice é o sangue da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Toda vez que você beber, você anuncia a volta do Senhor. Anuncia Jesus ao mundo. Pai, tomamos este cálice, fruto da videira, da vida, Senhor, e cremos que o poder do sangue de Jesus, que nos comprou, que nos resgatou do mundo, está operando em nós. É este sangue que nos dá livre acesso ao trono da graça, para recebermos graça e socorro. Tu sabes e conheces o momento de cada um. Pai, só Tu podes. E nós confiamos em Ti, pedimos, ao tomar deste cálice o sangue da nova aliança, que os nossos olhos espirituais se abram, para compreendermos a Tua vontade, para nos alinharmos à Tua vontade e para ser a luz deste mundo. Usa os Teus filhos. Pai, que todo o poder do perdão, da justificação, da reconciliação no sangue se manifestem sobre a vida dos Teus filhos. E se você crê comigo, diga amém. Amém. Beba do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria ainda de orar por você que está aqui, ou você que me assiste. A palavra de Deus diz: se você crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e confessá-lo como Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Este é o milagre do amor. Foi na cruz. Foi na cruz. Prova do amor eterno por nós. Aleluia. Assim como Ele deu a vida por nós, eu quero ter a chance de dar a minha vida por Ele. A Bíblia diz: se você crer que Jesus está vivo e confessá-lo como Senhor da sua vida, você vai ser salvo. É o maior milagre. É a eternidade em você. É o seu espírito virando um só com o Espírito de Deus. Para todo sempre estaremos com Ele. Se você crê e deseja confessar Jesus como Senhor da sua vida, levante uma das suas mãos onde você está. Se você nunca fez isso, está aqui e nunca confessou de maneira clara, firme, convicta a Jesus como Senhor da sua vida, levante a sua mão. Quero te dar esta oportunidade. Se você que me ouve e você não é salvo, ouça-me. Chegará um dia que você se arrependerá por não ter aceitado a salvação. Não perca a oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Como Ele, você vem aqui à frente. Louvado seja Deus. Porque você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa mais um jovem, vem aqui, jovem. Aleluia, vem aqui, querido. É a voz do Espírito Santo. Ele veio salvar. Ele veio nos buscar. Por favor, vem à frente, querido. Alguém mais? Amém, vem com ela, querida. Vem aqui, em nome de Jesus. Se a fé no seu coração é porque Ele mesmo está falando com você. Amém, querida, abra espaço para eles aqui. Por favor, queridos. Aleluia. Hoje é o dia. Hoje é o dia aceitável. Aleluia. Alguém mais? Alguém mais? Oh, amado Espírito Santo. Oh, amém, querida. Vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus.
É um ato simples, mas faz toda a diferença. Confessar a Jesus como Senhor, crendo no coração que Ele está vivo. Ele venceu a morte, venceu os inimigos e por isso pode te dar vida eterna. Eu quero orar com vocês que vieram à frente. Eu quero ajudá-los a repetir essa oração de entrega, de confissão de Jesus como Senhor da sua vida. Então eu gostaria que vocês orassem mais alto que vocês puderem. Digam comigo: eu creio que Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E nesta hora, com fé, eu declaro, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Eu recebo a Tua vida. Eu recebo o Teu perdão. Eu recebo o Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Vocês vão orar por eles. A igreja estende as mãos. Eu quero que vocês orem por eles. Imponham as mãos, amém, sobre eles. Pai, em nome de Jesus, segundo a autoridade da Tua palavra, nós declaramos que eles são salvos, que o poder da salvação está sobre eles. Declaramos que o Seu nome é escrito no livro da vida, que os seus pecados são perdoados e que eles recebem paz, alegria e justiça no Espírito. Em nome de Jesus, nós abençoamos eles e a casa deles. Desfazemos em nome de Jesus toda e qualquer obra do diabo contra eles. Declaramos saúde, paz, alegria, prosperidade sobre eles e a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Tenha uma semana cheia de oportunidades. Que o Espírito te leve à porta certa para você cruzá-la para um novo tempo, uma nova dimensão, do poder do Espírito, da sabedoria de Deus sobre ti.